Boa noite, quinta-feira. Hoje, na Grande Questão, vamos falar sobre o 4 de fevereiro. O 4 de fevereiro de 1961, que representa um dos marcos mais simbólicos e determinantes da história de Angola. Nesta data, patriotas angolanos deram início à luta armada de libertação nacional, rompendo definitivamente com o colonialismo português e afirmando com coragem e sacrifício o direito inalienável do povo angolano à liberdade, à dignidade e à autodeterminação. Mais do que um acontecimento histórico, o 4 de fevereiro simboliza resistência, consciência nacional e unidade, cuja chama deve permanecer viva nas gerações atuais e futuras. Passadas várias décadas, impõe-se uma reflexão profunda sobre o significado desta data, o seu legado e os desafios de preservar os seus valores num contexto social, político e cultural em constante transformação. É neste quadro que colocamos a grande questão no programa de hoje: como manter viva a chama do 4 de fevereiro. Para esta reflexão histórica e cívica, contamos com a participação de um painel de reconhecidos especialistas em história de Angola. Passo a apresentá-los aqui nos estúdios. Comigo tenho Tiago Kaungu, é historiador e reitor da Universidade Metodista de Angola. Também é nosso convidado Fernando Bambi, historiador. Ainda Bruno Cambundo, historiador e docente do Departamento de História do ICED Luanda. Também vamos contar com os argumentos de razão de Valentim Sassoli, é historiador. Há participações fora de Luanda, por isso teremos duas conexões. O Nelson Bunga é historiador, está na província do Uíge, e o Venceslau Cassese é historiador e vai falar-nos a partir do Planalto Central, mais precisamente da província do Ambo. Vamos começar a nossa conversa aqui nos estúdios, para depois estabelecermos contacto com os dois historiadores, um no Uíge e outro no Ambo, para esta reflexão que se impõe sobre o 4 de fevereiro de 1961, uma data que marca o início da luta armada de libertação nacional. Começo com o historiador e reitor da Universidade Metodista de Angola, Tiago Kaungu, para perceber-se na parte inicial do nosso programa se este significado histórico e político do 4 de fevereiro de 1961 tem servido para que consigamos construir efetivamente uma nação. Ok, muito boa noite, Dudas, boa noite, colegas do painel e aos telespectadores da Televisão Pública de Angola. E obrigado mais uma vez à TPA pelo convite. De facto, o 4 de fevereiro simboliza a continuação do que é Angola hoje. Na medida que o 4 de fevereiro, que vai dar o início da luta armada, obviamente, concomitantemente a sequência é a proclamação da independência, o processo de paz e o desenvolvimento de Angola. No entanto, podemos aqui dizer que a chama do 4 de fevereiro continua acesa. Tanto mais que o legado que as distintas gerações que participaram diretamente no 4 de fevereiro tem sido conduzido. Um dos grandes exemplos é este painel jovem que está aqui a partilhar conhecimento, é porque a chama está acesa. Há uma memória construída com base numa formação e a sociedade angolana cada vez mais tem sabido recordar e valorizar essas figuras que deram as suas vidas em prol da luta de libertação nacional.
Muito bem. Fernando Bambi, como é que podemos caracterizar aqui o verdadeiro significado histórico e político do 4 de fevereiro de 1961? Boa noite, Dudas. Boa noite, caros colegas do painel e aos fiéis telespectadores da televisão pública de Angola. Bem, antes de me compenetrar no questionamento que o Duda faz, permita-me fazer um enquadramento, porque o 4 de fevereiro ele não é um ato isolado. Então precisamos compreender que a história da luta pela libertação dos povos de Angola tem raízes muito mais profundas do que aquelas que vieram manifestar-se na sua fase mais contemporânea, onde exatamente se dá o 4 de fevereiro e outras ações da luta armada pela libertação do país. Porque na medida em que os cerca de 400 e tal anos de presença portuguesa em território angolano, naturalmente as populações angolanas quase que mantiveram uma luta permanente contra as autoridades coloniais. E dessa luta permanente também foi possível constatar o despoletar, se não mesmo o recurso, não é, a outras formas de luta que não envolvia componente armada. Não é? Importa aqui salientar o concurso ou recurso a movimentos proféticos e messiânicos, a literatura crítica feita pelos intelectuais nativistas e outras organizações que desde muito cedo levantaram a sua voz. É óbvio que o 4 de fevereiro surge como o corolário perdão, da recusa das autoridades portuguesas em negociar a independência. Significa dizer que o 4 de fevereiro é um dos últimos recursos, uma vez que não ter imperado a boa vontade e o bom senso, naturalmente era necessário recorrer à luta armada, que de facto foi um dos instrumentos mais eficazes e determinantes que de facto contribuiu para que a liberdade hoje pudesse ser uma realidade. Então, para caracterizar o 4 de fevereiro no contexto atual, é importante olharmos primeiro para aquilo que já disse o professor Tiago, a conquista da independência. Não teríamos a independência se de facto a luta armada não existisse, se o 4 de fevereiro e outras lutas conexas não existissem. Entretanto, hoje por hoje, a independência é um facto, mas claro que essa chama do 4 de fevereiro, embora exista, mas ela precisa, em nosso entender, ser mais reacendida, ser reavivada, porque entendemos que o espírito patriótico, em certa medida, tem estado a faltar por parte dos angolanos. Quer dizer, que aquela chama, aquela bravura que norteou a ação desses bravos patriotas que, a 4 de fevereiro, atacaram objetivos estratégicos militares, naturalmente ela se esvai. Daí a necessidade, não é, da congregação de esforços, e aqui a televisão pública está de parabéns pelo facto de ter colocado esse tema a debate. Aliás, o 4 de fevereiro não pode ser vivido e relembrado somente a 4 de fevereiro. Não é? Então, é essa chama que nós precisamos reavivar, quer nas instituições de ensino, na própria sociedade civil, através da reconstrução de monumentos e sítios que, de facto, ajudam a manter essa chama. Digo isso quando trato de monumentos e sítios porque sinto com alguma preocupação, não é, o estado de abandono em que se encontra o Marco 4 de fevereiro do Kazenga, que de facto é um estado lastimável que não ajuda exatamente a dar essa grandeza, essa dimensão que essa data histórica apresenta. Muito bem, ao longo do programa vamos certamente olhar-se para
o facto das novas gerações terem uma compreensão diferente quando olhamos para o 4 de fevereiro de 1961. Junto à conversa o Bruno Cambundo para perguntar-lhe se o 4 de fevereiro de 1961, na sua visão, influenciou o despertar da consciência nacional e o início efetivo da luta armada de libertação nacional? Evidentemente que sim, o 4 de fevereiro de 1961 influenciou de tal forma que os angolanos conseguiram alcançar, por via do 4 de fevereiro, a independência de Angola. Veja que os angolanos lutaram e debateram-se para acabar com o colonialismo português, o trabalho forçado, o racismo e a discriminação e todos os vícios que tinham do regime colonial português. E porque Portugal já não teve mais forças para lutar com os angolanos. Também vamos juntar à conversa, neste debate de quinta-feira, o historiador Valentim Sassol. Pergunto-lhe como é que, na sua visão, podemos caracterizar o verdadeiro significado histórico e político do 4 de fevereiro. Bom, muito obrigado pelo convite, caros colegas do painel e também os telespectadores. A questão que me coloca, na verdade, nós precisamos aqui abordá-la em vários prismas, não é? Primeiro prisma, temos que perceber de que o 4 de fevereiro está ligado, efetivamente, àquilo que é a história política de Angola, não é? Mas que, tal como disse muito bem o professor Dr. Tiago e o Dr. Bambi, de que o 4 de fevereiro não começa apenas com o próprio dia 4 de fevereiro de 61, mas sim é um processo que deriva desde as resistências africanas que ocorreram no nosso país contra o poder colonial. Nós podemos aqui citar algumas resistências que nós temos ou conhecemos a nível de Angola. Estamos a falar de resistências contra o colonialismo ocorridas no Libolo, por exemplo, na Kisama, por exemplo. Estamos a falar também as resistências que ocorreram no Anguila, no caso, não é? Aliás, a título de exemplo, o professor Fernando Bambi, na sua obra O IJ, do lugar da história de Angola, na sua página 79 a 80, não é? Afirma efetivamente de que essas resistências, não é, tiveram como base, e como disse muito bem, a recusa daquilo que foram as ideologias colonialistas. Mas também, para além das revoltas que ocorreram em Anguila, também podemos aqui destacar, não é, revolta, por exemplo, ocorridas, não é, no Val do Pembe, não é, que por sinal refletiram ou refletem algumas análises nos levam para a entender que foi a pior derrota que os portugueses enfrentaram nesta passagem do território, mas que também essa resistência toda terão tido, na verdade, reflexos nos vários domínios da nossa sociedade. Uma delas, temos o 15 de janeiro, por exemplo, ou 4 de janeiro, temos depois vem o 4 de fevereiro e não só, que por sinal vai culminar com a proclamação da independência nacional. Portanto, para mim, o 4 de fevereiro é um marco histórico muito importante, que por sinal deve ser muito bem debatido permanentemente nos mais variados domínios da nossa sociedade. Porque se há um mal entendimento da matéria, não é? É porque tem havido fissuras, se posso dizer, naquilo que é a abordagem e a transmissão do próprio espírito patriota que existiu no passado, não é, por parte das pessoas que assim transmitem. Portanto, é um desafio que se impõe na abordagem do 4 de fevereiro. Daqui a pouco vamos juntar-se à conversa o Nelson Bunga, historiador, está na província do IJ, e também o Venceslau Cassese, historiador, mas está no Planalto Central, na província do Ambo, para esta conversa sobre o 4 de fevereiro. Aqui nos estudos pergunto agora ao Dr. Tiago, e porque há pouco o historiador Fernando Bambi manifestou esta preocupação
do 4 de fevereiro, na perspectiva e da forma como a juventude tem estado a encarar estes acontecimentos. Por isso pergunto ao Dr. Tiago se, na sua visão, os jovens, a nova geração, têm efetivamente compreendido o valor simbólico do 4 de fevereiro. Se tem havido, de facto, essa compreensão plena dos acontecimentos do 4 de fevereiro de 1961, por parte das novas gerações. Okay. Eu penso que os jovens têm sabido compreender este gesto simbólico do 4 de fevereiro, de um lado, mas poderia-se falar um pouquinho mais do 4 de fevereiro. Inclusive as atividades extraescolares, tanto no subsistema do ensino geral e do subsistema do ensino superior. E normalmente o Ministério da Administração do Território faz sair um documento público que fala sobre as comemorações destas efemérides, não é? Mas temos assistido que não tem havido um envolvimento de várias figuras e de várias entidades nela. Mas podemos reconhecer que, de facto, há passos significativos e há jovens que participam de forma aguerrida, né? De forma interessada em aprender sobre o 4 de fevereiro. Tem sentido que tem havido esse interesse da parte dos jovens? Sim, não como gostaríamos, né? Não como gostaríamos, mas há sinal claro de jovens interessados em saber sobre 4 de fevereiro e outros acontecimentos da nossa história. Ademais, uma das pessoas que está sempre disponível em partilhar com os jovens é a própria rainha do 4 de fevereiro, não é? Que mostra sempre solícita quando os jovens interpelam para poderem ouvir sobre como foi a sua participação nesta façanha, não é, da nossa história. Mas pensamos nós, em bom rigor, que poderia-se fazer um pouquinho mais. A nível da academia, por exemplo, onde o doutor está inserido, tem havido debates sobre o 4 de fevereiro? Tem havido, tanto mais que não é só do 4 de fevereiro. Nós aproveitamos comemorar todas essas datas que simbolizam, e não só porque entendemos que a comemoração desses factos históricos estimulam e fazem com que o sentimento patriótico cada vez mais seja fortalecido. E daí a necessidade do ensino da história de Angola ser algo que deve ser incentivado a todos os níveis, embora que algumas formações, os cursos técnicos, não é, ligados às engenharias, não tenham as disciplinas de história de Angola no seu currículo, mas por intermédio dessas comemorações, desses seminários e outros tipos de eventos científicos, tem sido possível a transmissão, não é, da nossa história do 4 de fevereiro e outras efemérides ligadas à história de Angola. Já houve, por exemplo, um trabalho de fim de curso que refletiu sobre o 4 de fevereiro? Já lembro-me, em 2022, houve uma estudante do curso de turismo que concebeu um pacote turístico, não é? Concebeu um pacote turístico que visava efetivamente celebração dessas efemérides no âmbito de um final de semana prolongado, em que ela havia programado isso para as crianças dos 7 aos 12 anos, de tal sorte que pudessem, ao mesmo tempo que estivessem a divertir-se, estariam a conhecer a história do 4 de fevereiro. Ela fez isso no âmbito mesmo do marco histórico do Kazenga, não é, que está num estado de degradação avançado, não é, que é um monumento histórico que poderia servir não só para ações de ensino, né, mas também, inclusive, do turismo histórico. Poderia servir isso. E foi
um trabalho super interessante, né, que foi acompanhado por um colega que domina tanto turismo e história de Angola. Que bom. O historiador Fernando Bambi há pouco manifestou esta preocupação de se valorizar-se o 4 de fevereiro. Quando olha para as novas gerações, entende que elas têm esta compreensão plena do que aconteceu em 1961? Duda, eu devo dizer que não. Não porque sou professor e naquilo que tem sido a nossa ação em sala de aula com as novas gerações que pelo menos ingressam no ensino superior, nós assistimos uma pouca bagagem, uma fraca bagagem em relação às grandes datas que representam a identidade histórica do nosso país. Há alguma razão para isso? Bem, podem existir várias razões. Podem existir várias razões que começam, né, em certa medida, pela forma como também os concursos públicos são feitos e como as unidades curriculares são atribuídas sem critérios, porque, permita-me que eu diga, e já defendi isso num colóquio provincial, de nível provincial, porque é triste perceber que, mesmo com a existência de instituições de formação de professores no domínio da história, ainda existem em determinadas instituições, não é, professores que ministram a história sem que tenham passado por uma instituição de formação e, particularmente, sem que tenham tido domínio ou tenham aprendido esta disciplina em seu currículo, porque prevalece na mentalidade de muito boa gente de que a história é a disciplina mais fácil, simples, que pode ser ministrada por qualquer indivíduo. Não é? Tanto quanto é que temos essa constatação. Não é? Um levantamento que nós fizemos e, de facto, tivemos um resultado muito triste. E enquanto não continuarmos a colocar os traços nos T, os pontos nos Is, quer dizer, restituir a história aos historiadores, aos professores de história, naturalmente nós teremos uma preocupação com o futuro, porque essa história que é transmitida apresenta, não é, algumas lacunas que, de facto, não permitem a formação integral, não é, do homem e que, sobretudo, dê aquela consciência de pertença e de tal forma que esses estudantes consigam, não é, compenetrar-se no espírito desses bravos guerreiros que, mesmo com meios de fraca dimensão comparativamente aos que tinham as autoridades coloniais, mas tiveram coragem, sonharam que era possível e, de facto, o 4 de fevereiro conseguiu, pelo menos, dar um recado muito importante para o regime fascista português, porque, de facto, com aquela façanha do 4 de fevereiro foi possível dizer que o colonialismo tinha alcançado limites, ou tinha ultrapassado os seus limites, que a opressão havia sido estendida até aos extremos e que a liberdade era a palavra de ordem, não é, que fazia parte na mentalidade dos nativos. E claro que de forma unida, exatamente foram capazes, unida e coordenada, foram capazes de protagonizar essa façanha. Então, quando nós olhamos para o 4 de fevereiro, existem muitas lições que podem ser incorporadas no dia a dia, porque às vezes prevalece a ideia, mas se já estamos libertos, o que
o que nós precisamos do 4 de fevereiro. Não, existem lições, não é? Lições de bravura, de heroísmo. Lições de patriotismo. Exatamente, que nos podem catapultar para os outros desafios que nós temos. Porque, na verdade, a independência política é uma realidade, mas nós precisamos de conquistar outras independências, independência econômica, independência cultural, e com quem vamos contar? Com os jovens de hoje. E se esses jovens não tiverem esse espírito de entrega, não é, para um labor, para entregar as suas ações, o seu sangue, a sua vida em prol da pátria, naturalmente nós jamais teremos aquela Angola que foi sonhada pelos patriotas. Então, temos a independência política, sim, mas como se diz, não é? Como disseram os políticos, que a luta continua. Então, essa luta deve continuar com outros patriotas que, de facto, devem entender as razões de lutar por Angola. Vamos agora juntar à nossa conversa o historiador Nelson Bunga, está na província do Uís. Nelson, boa noite, bem-vindo. A pergunta que lhe coloco é exatamente essa, ligada à nova geração. Aí no Uís, sente que tem havido interesse ou tem havido demonstrações por parte dos jovens, dos académicos, sobre aquilo que são os acontecimentos do 4 de fevereiro de 1961? Boa noite, Paulo Luda. Boa noite aos colegas do painel. Boa noite aos telespectadores da televisão pública de Angola. Certamente tem havido, sim, essa preocupação, na medida em que muitos jovens hoje procuram buscar aquilo que é o conhecimento do passado. E faço aqui menção de que cada geração tem algum marco que lhe caracteriza. Se os nossos mais velhos lutaram pela independência e deixaram esse legado, né, de libertação nesses marcos que são o 4 de janeiro, que marca a repressão da baixa educação, e depois o 4 de fevereiro, que é então a continuidade da luta em Luanda, com ataque à sede da Rádio Nacional e também às cadeias da PIDE-DGS, e também teve a continuidade do 15 de março, já aqui na região norte de Angola. E para as nossas gerações, precisamos buscar então essas reflexões, essa força dos nossos antepassados, para darmos sentido naquilo que é a nossa vivência atual, que é o sentido patriótico, a preservação dos bens públicos e também buscar reflexões sobre aquilo que será o nosso legado quando essa nossa geração acabará de terminar. Então, precisamos buscar essas forças todas. E certamente tem havido alguma preocupação, não é? Na medida em que jovens, não só acadêmicos, mas também, do modo geral, têm ocorrido alguns pontos históricos por meio de excursões, por meio de investigações, por meio de jornadas científicas, conhecerem mais daquilo que daquilo que aconteceu aqui na nossa região. Temos aqui na nossa região, como dizia já o colega do painel que antecedeu, o sítio histórico da Batalha de Ambuila, que é daquelas batalhas que marcou então a recessão do grande Império Congo. E tem-se buscado também reflexões de outras batalhas, como é a Batalha de Bula Matar e tantas outras. Então, essas reflexões todas buscam, incentivam-nos a continuar para o desenvolvimento do nosso país e da província em particular, porque disse aos grandes historiadores de que quem não conhece o seu passado pode repetir os mesmos erros. Então, precisamos buscar essa força aqui para darmos mais sentido e mais responsabilidade naquilo que é o desenvolvimento sustentável de Angola.
Muito bem, Nelson Bunga, a partir do WIS, penso que já é possível estabelecer-se também contacto com o Venceslau Cassese, que está no AMBO. Venceslau, boa noite, bem-vindo. Pergunto-lhe, a partir do AMBO, como é que as novas gerações têm vivido de forma plena os acontecimentos do 4 de fevereiro de 1961? Muito obrigado por esta oportunidade. Queremos saudar a Televisão Pública de Angola e a todos quantos nos acompanham neste momento. Para dizer que, de facto, é um trabalho, é um desafio que se abre para todos nós, porque a juventude está ávida em conhecer a nossa história, a juventude está interessada, mas é preciso afinarmos outros mecanismos por forma que a nossa história seja conhecida a partir de determinada idade. Até podia ser mesmo um grande desafio a partir das próprias famílias, porque quando a gente fala do 4 de fevereiro, estamos a falar do início da luta armada. Uma luta armada que começa a ganhar, portanto, contornos nacionais e contornos, podemos dizer mesmo universais, portanto, porque durante muito tempo, desde a entrada do colonialismo em Angola, já se fez muita coisa, mas essa coisa foi regionalizada, foi, portanto, até certo ponto particularizada, e só o 4 de fevereiro que conseguiu unir todas as forças, unir toda a vontade do povo angolano para hoje termos a independência de que nos orgulhamos. De facto, é um grande desafio e todos os mecanismos devem ser afinados por forma que essa história seja conhecida a partir das nossas casas, a partir dos nossos lares, para que a escola complemente essa particularidade do conhecimento da história. E, de facto, nós, como professores, como amantes da história, como conhecedores um pouco da nossa história, temos visto que, de fato, a juventude está ávida de conhecer a nossa história. Só que parece-me que nós temos, até certo ponto, prestado muito pouca atenção neste particular. Porque nós só falamos da nossa história do 4 de fevereiro nas efemérides, mas não podia ser assim. Nós temos o direito de falar do 4 de fevereiro em todos os momentos, em todas as oportunidades e, sobretudo, na nossa escola. A partir do ensino primário, ensino médio, até o ensino superior, tem que haver unidades curriculares de fato que tratem da nossa história, incluindo, portanto, o 4 de fevereiro, que é a mãe de toda a interpretação da história de Angola. Porque se o 4 de fevereiro, nós teríamos muita dificuldade por conceber uma luta abrangente para toda a nação e uma luta reconhecida não só pelo Portugal, mas também pelas Nações Unidas e pelo mundo inteiro. Portanto, o 4 de fevereiro é uma data que despertou a consciência de todo mundo e fez, de fato, desaparecer o mito de Portugal continental, Portugal multirracial e Portugal multicontinental. Filosofia esta que fez, de fato, de Portugal um país que parecia ser mais congregador, mais humanizado, mais humano, com relação às suas colônias. Foi o 4 de fevereiro. O 4 de fevereiro abriu as portas, não só para nós, os angolanos, como também para o mundo inteiro compreender a necessidade da nossa luta, da luta pela independência, pela autodeterminação e pela liberdade do povo angolano. Portanto, para dizer que é uma grande tarefa que se abre para nós, para toda a gente, sem exclusão de ninguém, uma grande tarefa que se abre para as famílias, porque nós temos o direito de ter referência histórica. E a nossa referência histórica maior é o 4 de fevereiro. E eu até diria, portanto, os monumentos e sítios locais, etc., que falam do 4 de fevereiro, podíamos pensar em não se circunscrever, portanto, numa localidade. Poderia ser em todo o território, para que, de fato, as crianças, olhando para esses monumentos, as crianças, olhando para essas figuras, perguntem: papá, mamãe, o que é isto? Então a gente explica. Ao explicar, a criança fica com mais conhecimento, fica com mais capacidade de interpretação, fica com uma imagem do que se passou no país. Portanto, eu proponho mesmo que se me releve por essa ousadia,
que de facto os monumentos que falem dos nossos heróis não se circunscrevam só numa ou noutra região, onde talvez a ação tenha maior incidência. Não. Como a história da Angola, a história da nação, então esses monumentos que se espalhem para todo o país, não faz mal. Portanto, outra pedagogia de nós podermos abordar a nossa história com imagens, porque a imagem fala mais do que a palavra, e as crianças aprendem mais com imagens do que com palavras, como dizia a Bandura. Então, temos o direito, de fato, de criar políticas por forma que esses monumentos, esses locais, essas toponímias que falem tanto da nossa história, se espalhem por todo o território nacional. Este é o meu ponto de vista. Muito bem, muito bem. Valentim Venceslau, melhor dizendo, Cassese, que também participa no programa de hoje, a partir da província do Huambo. No regresso à conversa aqui nos estúdios, eu pergunto agora ao Bruno Cambundo para percebermos, a nível do ICED, tem havido essa manifestação de interesse da parte dos estudantes em compreenderem melhor a história do 4 de fevereiro? Tem e não. Tem no sentido Explique-se de para sim. entendermos este sim e não. Pois bem, tem no sentido de que há estudantes que estão mais virados a estas questões e que lidam diretamente com fontes primárias, estudantes que estão sempre nos arquivos e pesquisam. E não porque nota-se uma passividade dos estudantes. Inclusive, nós realizamos esta semana um encontro para apresentar um grupo que está a fazer um trabalho da luta à libertação e nota-se essa preocupação da parte dos estudantes que não têm informações, se quisermos, muito apropriadas. Por exemplo, e são questões que raramente acontecem. Por exemplo, a questão de quem começou com o 4 de fevereiro, quem foi o início, e são questões que o professor fica preocupado. Mas há outros estudantes que têm noção. Há questões, por exemplo, estivemos a falar do processo da luta à libertação e dos países que ajudaram Angola neste processo, os estudantes ficaram impávidos e serenos. E isso é bastante preocupante. Há aqui uma preocupação que foi levantada pelo historiador Fernando Bambi sobre a falta de formação, professores de história, para transmitirem estes conhecimentos. Sim. Não que haja falta, é que não há a possibilidade, não há integração dos professores que são formados. Nós, em 2021, 2022, fizemos um levantamento também, como disse o professor Bambi, as escolas do município de Viana e Cacoaco e identificamos que só 3 professores é que tinham feito o curso de História e os demais eram professores de Psicologia, Pedagogia e que davam aula de História. E nós ficamos, não é algo que se percebe quando que nós estamos a exigir que um professor que dê aula de História conheça as coisas, não é? E então é muito complicado. De facto. Valentim Sassol, quando faz uma avaliação sobre a percepção que as novas gerações têm sobre o 4 de fevereiro, com que impressão é que fica? Fico com a impressão de que alguma coisa está a falhar. Tal como disse muito bem o professor Bruno, quando faz a comparação das escolas de formação de professores em Viana e Cacoaco, na verdade eu fiquei, até hoje, eu sinto-me muito triste pelo encerramento do ex-INE de Cacoaco, ou seja, os vários INEs que Luanda teve, não é? Porque, na verdade, nestes INEs eram grandes oficinas também de formação de professores virados ao curso de Geografia e História. E eu próprio sou produto de uma dessas instituições, o INE de Cacoaco. Infelizmente foi extinto e foi introduzido agora o liceu.
tal como diz muito bem o professor Bacar Keita, estamos a voltar para a ideologia colonial, não é? Em que as escolas de segundo ciclo tomam a nomenclatura de liceus, não é? E isto, por acaso, preocupa-nos, e a mim em particular, porque, na verdade, estamos a quebrar aqui um processo de formação que daria muito, não é, para o desenvolvimento desse país. Portanto, de um lado, a dificuldade que nós temos hoje, em que os jovens percebam melhor a história de Angola, com maior destaque ao 4 de fevereiro, deve exatamente a isto. Claramente que existem institutos superiores ou escolas superiores que formam professores ou estudantes ou professores de História, e eu sou um produto dele, e aliás não tenho vergonha, muito medo de falar isso. Eu sou produto desses senhores que estão aqui, foram meus professores na licenciatura e no mestrado, e tem outros colegas também produto dessas célebres figuras. Portanto, é importante que eu penso que o governo devia refletir ou repensar esse processo de formação, fundamentalmente para os professores de História. Eu fico muito triste quando vou em instituições, até hoje, professor Bruno, isso acontece, temos muitos professores que dão aula de História e que não são formados na área. E o resultado é exatamente este. Há dias estive em debate com um dos estudantes, que por sinal está acompanhando o programa, que é nosso estudante da Metropolitana, não é? Que manifesta muito interesse em procurar saber da real história de Angola. Eu sou professor de História Econômica de Angola, no da minha instituição, e que eles ficaram espantados com as abordagens que nós tivemos ao longo deste semestre. Portanto, eu penso que deve-se trabalhar muito mais ainda para, na verdade, com o espírito de responsabilidade, com o espírito de patriotismo, abordarmos verdadeiramente a história, seja ela econômica, seja ela política, seja ela social de Angola, com verticalidade. Eu fico feliz também saber que, para que este processo tenha pernas para andar, existe uma associação nacional dos historiadores de Angola, que, por sinal, acredito que é liderada pelo professor doutor Tiago Caum, que está aqui, com muito prazer, que eu acho que terá um papel muito grande naquilo que é a elaboração, a discussão, não é, da própria história de Angola, para que, na verdade, as novas gerações venham ao conhecimento pleno da história, seja ela política ou nos mais variados quadrantes da história de Angola. Portanto, é um desafio que se impõe. E aqui fica o recado, não é? Uma sugestão às instituições governamentais, nomeadamente o Ministério da Educação e o Ministério do Ensino Superior, não é? No sentido de introduzir cada vez mais conteúdos ou temáticas ligadas à história de Angola, não é? E trazer aqui debates permanentemente sobre a história, seja ela econômica ou social de Angola, para que haja uma maior abertura, maior conhecimento por parte da juventude. Porque estamos a caminhar por um colapso que a mim preocupa. Professor Tiago, há como resolver essa questão da falta de professores de História? Ela ainda é mais preocupante na medida em que há professores a darem aulas de História, mas não são formados, não são historiadores. As ciências históricas, infelizmente, recaem naquela ciência que todo mundo pensa que conhecer um facto, um ouvir dizer, tem a competência para poder ensinar. E sou daqueles que se debate normalmente com duas questões. Existem professores de História e existem historiadores. Não há escassez. Não se trata aqui de escassez. Me parece que é o enquadramento que não tem sido bem feito. E depois é preciso olhar para essa diferenciação que está a fazer. Sim. Não é? Historiador é um profissional
Professor de História também é um profissional. No entanto, deve-se destrinçar a priori isto. Na verdade, nós fazemos parte de uma comissão instaladora que vai dar corpo à futura Associação de Historiadores de Angola, não é? E pensamos que muitas destas dificuldades poderão carecer de auxílio desta associação para, junto das autoridades competentes, poderem falar em torno da história de Angola, o que é que se pode fazer para podermos dar um salto qualitativo a estas deficiências. Mas a formação de professores de História, o país vem formando desde a década de 80 professor de História. Sim, mas e como é a nível superior. E como é que se compreende? Agora, o que tem que se fazer... tenhamos nas escolas professores psicólogos a darem aula de História, trata-se de rigor. Não é rigor do gestor, no caso. Por exemplo, subdiretor pedagógico não pode. Porque eu conheço professores de História que têm formação de ensino de História que nem têm prazer de dar aula de História. Sentem-se confortáveis em dar outras disciplinas. Alguma explicação para isso? Parece interessante. Há uma explicação. Há uma explicação que, em bom rigor, é absurdo, né? É alguém que vai fazer uma formação superior para depois preferir outras ciências que ele não está adestrado, mas sente-se que tem um certo domínio. É importante... Mas que explicação seria essa, professor? É explicação absurda mesmo, né? Porque quem é preparado a nível superior para atender o país, porque quando estamos numa sala de aulas, nós temos que entender que aquele universo é o país. Exato. E se compreendermos que é o país, no entanto, não podemos inventar. Temos que criar as condições para, de forma comprometida, porque há uma questão que também afeta o nosso ensino, que é a questão do comprometimento. No entanto, um professor não comprometido é aquele que é formado em ensino de História, mas quer lecionar Economia. Não é? Quem é formado em Economia quer ensinar História, porque é para ter alguns tempos. No entanto, eu penso que os gestores devem ajudar a regulamentar isso. Cada um deve lecionar aí onde ele foi formado. No entanto, aí poderíamos minimizar esta questão que o colega Bruno e o colega Valentim trazem à baila, porque eu também fiz um estudo em 2009 no município de Cacoaco. E os dados são os mesmos, né? Os colegas fizeram-no depois e é interessante que os resultados ainda estão baixos. Continua tudo na mesma. Está na mesma. Entanto, requer... Tem que haver uma intervenção. Se nós quisermos manter viva a chama do 4 de fevereiro, é efetivamente com a educação. Aquela educação comprometida com o desenvolvimento do país. E isto é possível, porque nós temos pessoas altamente qualificadas e que muitas das vezes não temos sabido tirar delas o melhor. E com uma distribuição mais ligada ao comprometimento de um lado e do outro em função da formação do indivíduo, é possível termos maior rendimento escolar, inclusive. E a História também tem outra particularidade. Os que não têm a formação em ensino de História, por mais que sejam historiadores, eles devem ser submetidos na área para dominar as didáticas, a didática especial de ensino de História, de tal sorte que os estudantes consigam querer aprender História. Porque há uma coisa, há professores de História que dão medo, que o estudante não quer assistir à disciplina porque o professor não é atrativo. É o professor que dá muita matéria. Muita matéria.
Muita matéria. Então os estudantes já sabem que esse professor vai dar tanta matéria porque ele não consegue dosificar devidamente, não é? Porque quem é formado na área está devidamente preparado. Porque uns têm formação, mas não estão devidamente preparados. Quem tem formação na área e está devidamente preparado, ele sabe como dosear determinado conteúdo para poder ministrar em função da questão etária. Porque uma coisa é dar aula no subsistema de ensino superior, uma coisa é dar aula no subsistema de ensino geral, que é diferente. Ao ensinarmos esta temática sobre 4 de fevereiro num menino da 4ª classe, é diferente no ensino médio, ou mesmo no primeiro ciclo, é diferente. No segundo ciclo, é diferente. Nos cursos técnico-profissionais, é diferente. No subsistema de ensino superior, é diferente. No entanto, tudo isto são didáticas que, na formação do professor, se deve preparar este indivíduo para poder socializar este conhecimento. Aquilo que os latinos já diziam, não é? Que só sei bem o que sei comunicar bem. Claro. E o professor de História deve aprender primeiro para poder ensinar melhor. Vamos só ver qual é a realidade do UIS com o Nelson Bunga. Pergunto-lhe se esta questão que estamos aqui a abordar relativamente aos professores de História, que em alguns casos, e foi feito aqui um estudo nos municípios de Viana e Cacoaco, onde infelizmente há professores a lecionar a disciplina de História, mas que não são professores, não estão dotados, não são professores, não estão especializados para este efeito. Eu queria entender, na realidade do UIS, o que é que acontece? E quando falamos do 4 de fevereiro, há docentes, há professores especializados para ministrarem as aulas de História, ou há essa dificuldade que encontramos em Viana e em Cacoaco? Qual é a realidade do UIS? Nelson. Cá no IGE também a realidade é abrangente, não é? Temos cá o ICED, não é? Que é o Instituto Superior de Ciências de Educação, onde temos o curso de História, e também temos o INEM, de Cor Maria, onde vamos encontrar os cursos de Geografia e História. Mas, no cômputo geral, eu entro também para fazer ligação àquilo que o Dr. Bambi já estava a dizer, e complementado também ao Dr. Tiago. Um dos elementos também que não deveríamos discorrer é a questão dos programas, né? Dos programas curriculares. No primeiro ciclo, não é? Isso nos colégios, se formos ver os programas de História, não falam daquilo que é a história real de Angola. Fala-se mais aí da história universal, e só apanhamos um pouquinho daquilo que é as matérias da história de Angola já no segundo ciclo. Então, esse elemento também seria fundamental que desde cedo fosse implementado lá mais na base, né? A partir do ensino primário, 5ª, 6ª classe, e depois complementado ao primeiro ciclo, 7ª, 8ª e 9ª, para podermos fazer ligação e que a criança comece a crescer já com esse espírito, com a realidade que lhe é circundante. Porque falar de história universal são matérias assim muito abrangentes de outras latitudes, mas era importante buscarmos aquilo que é a nossa realidade. Então, cá no IGE também temos essa dificuldade, por outro, a questão dos concursos públicos, porque as cotas atribuídas, sobretudo para os cursos ou as disciplinas de ciências sociais, falo de história, filosofia, psicologia, o resto, são diminutas, são poucas, são ínfimas. E opta-se mais assim aos professores, se calhar, com formação em matemática, química, e tendemos a explorar esse lado. Precisamos, então, recuperar e dizer que esta situação é abrangente. Já agora, louvar também a iniciativa
do Dr. Tiago, né, a criação da Associação Nacional de Historiadores de Angola. De certa forma, isso vai facilitar, não é, a padronização, se calhar o auxílio, a assessoria ao Ministério da Educação sobre a concepção dos planos curriculares para o ensino de história a esses níveis. Muito bem. Vamos perceber agora a realidade do AMBO, porque o que estamos aqui a abordar acaba por ser uma preocupação que vai exigir a intervenção do poder público. Venceslau Cassese, no AMBO, essa questão dos professores de História para ensinarem melhor sobre o 4 de Fevereiro, qual é a realidade aí do Planalto Central? Bom, a realidade do Planalto Central não foge muito daquilo que os colegas acabam de dizer, mas eu diria que é um desafio, porque neste momento, de facto, ao nível de formação de historiadores, sobretudo da didática de ensino da história, temos muita gente, boa parte dos institutos superiores da província do AMBO, incorporam essa formação em história. Agora, o que é necessário, de facto, concordo com o que os colegas acabam de dizer, é que as pessoas formadas em História devem dar mesmo essas cadeiras de História. O que tem acontecido é que a pessoa forma-se numa área, por insuficiência, às vezes, de vagas, vai dar outra disciplina, o que, de facto, penaliza, em parte, os que se formam em História. Por quê? Já tivemos há algum tempo que, de facto, as pessoas estudavam História a partir do ensino médio, agora do ensino superior, logo, carência de professores não temos. O que temos, até certo ponto, é um bom enquadramento desses professores, portanto, de acordo às suas formações. E, nesse particular, a área da História, penso que tem sido penalizada. Primeiro, também porque, às vezes, o que acontece nos concursos, as vagas para a História são muito poucas. São muito poucas. E, ao serem poucas, de facto, dos que entram, naturalmente, dificilmente podem fazer cobertura nas escolas onde há necessidade, de fato, de dar aulas de História. Mas é um desafio que se abre. Acredito que com esses debates, portanto, as nossas políticas também vão ser um pouco mais sensíveis para que, de fato, os formados em História consigam mostrar as suas capacidades e as suas competências. Tanto para cá, para o AMBO, aqui no AMBO, de facto, a realidade não foge muito daquilo que os colegas acabam de dizer. Mas ainda temos essa esperança de que os próximos tempos podem ser melhores com relação, de facto, àquilo que temos vindo a viver, já que, formados em História, temos em quantidade mesmo, porque o SEDE, o Sol Nascente, o ISPECAALA e tantas outras instituições do ensino superior, de fato, têm feito esforços para formar quadros competentes ao nível de História. E também, como diziam os meus colegas, os outros colegas do painel, de fato, essa associação que fala da História é bem-vinda, porque, primeiro, também para assessorar algumas políticas de incorporação dessa cadeira no ensino primário, no ensino secundário e no ensino universitário. Agora, o que eu também acho que seria muito importante é fazer um estudo, mesmo sério, para que os conteúdos que se ministram ao nível de base, ao nível médio, de fato vão mesmo ao encontro desses níveis e que não haja muita dificuldade em termos de compreensão e, sobretudo, em termos de interpretação dos fatos, porque a história é uma ciência que requer capacidade de interpretação. Quando as unidades sofrem alguma distorção em termos de linguagem, pode haver dificuldade, mas isso vai entrar no campo daqueles que fazem parte da investigação da história, em colaboração com, tanto, os metodólogos da história. Então, acredito que, ultrapassados esses problemas, também podemos ter outra perspectiva da criação da bibliografia da história de Angola, sobretudo da história de Angola. Porque a história da África, a história universal, já há muita coisa. Mas jogando a história de Angola, que também está em forja, muitos casos é preciso, de fato, muito estudo para os seus conteúdos. Então, é preciso que haja mais literatura ao nível da história. Portanto,
para cada ensino, para cada nível de ensino, tanto para cada etapa de ensino, que se encontre, de facto, metodologias, se encontre livros, se encontre manuais capazes de influenciar a capacidade do estudante, a capacidade do aluno, de acordo à sua idade. Então, esta é uma luta, é um desafio que se abre a todos nós, a toda a sociedade. Não é só uma questão do Ministério da Educação, do Ministério do Ensino Superior, ou exatamente, mas é uma questão que joga com toda a sociedade. E, ao lado dessa área pedagógica e didática, eu diria que também os meios de difusão massiva, até mesmo as nossas plataformas digitais, também devem servir de incentivo para passar alguns conteúdos de história. Porque se as pessoas, as crianças, os jovens, etc., passam muito tempo nas plataformas, passam muito tempo nas pesquisas, disto ou daquilo, por que não incorporar também algumas unidades, alguns conteúdos de história, sobretudo da história da Angola, para que, à medida que se vão interessando por esta, por aquela informação, também tenham algum interesse por parte de alguns conteúdos que dizem respeito à nossa história, porque ninguém pode amar aquilo que não conhece. Se de fato tivermos essa coragem, essa capacidade de difundir mais conteúdos sobre a nossa história, sobre a nossa realidade, então haverá maior engajamento, haverá maior perfeição e também haverá maior interesse do conhecimento da nossa história. Porque é mesmo isto que pode constituir, de fato, a identidade cultural de um povo. E um dos colegas do painel dizia muito bem, a nossa história, temos a história política, temos a história econômica, temos a história social, enfim, essas nuances todas da história têm que ser já do conhecimento da nossa sociedade, a partir mesmo de tenra idade, para que à medida que as crianças vão crescendo, vão ganhando outros gostos, vão ganhando também um interesse pelo conhecimento, pela difusão e, sobretudo, pela vivência da nossa história. Porque ninguém pode ser patriota, verdadeiramente patriota, quando não conhece os símbolos da nação, quando não conhece as referências fundamentais da nossa história. E as referências fundamentais da nossa história passam pelo conhecimento, de fato, das datas históricas, sobretudo das implicações dessas datas. A comemoração dessas datas também tem que ter impacto na vida das pessoas, porque é a partir daí que nós vamos criar o patriotismo, é a partir daí que nós vamos criar o interesse em fazer alguma coisa pela nossa pátria, pelo nosso país e por cada um de nós como, de fato, integrante dessa nossa sociedade, desse nosso país, que, de fato, a uma dada altura da história, mereceu o engajamento da juventude daquela época. Dessa juventude daquela época, do 4 de fevereiro, de fato, deve ser enobrecida com o conhecimento daquilo que essa juventude fez em prol da pátria e, sobretudo, pela independência que essa juventude nos legou. Muito bem. Outro fator muito importante que nós devemos ter em linha de conta é o hino nacional. De fato, o nosso hino nacional é eloquente. O 4 de fevereiro aparece aí no hino nacional. O hino nacional deve ser do conhecimento de toda a gente, de toda criança e de todos os estratos, portanto, estudantis. E não só o conhecimento, também a interpretação do conteúdo semântico, político, econômico, social, cultural, que esse hino encerra. Portanto, se nós quisermos fazer uma espécie de interpretação do nosso hino nacional, tivermos esse interesse de interpretação daquilo que o hino nacional nos diz, de facto, essas datas todas terão maior ênfase na vida das pessoas. E, vou repetir, essa nossa história não pode ser só o apanágio da camada estudantil em todos os níveis. De facto, por direito, é essa franja a que se interessa. Mas também a população, os papais, as mamás, os avós, as avós, enfim, também tem que ter interesse nisso, porque há momentos que, de facto, nós temos mesmo necessidade de falar disso ou daquilo. E, às vezes, isto pode ficar mais na mente das pessoas do que, às vezes, uma aula, portanto, classicamente preparada.
Portanto, esse cenário todo de informação deve ser agitado por forma que, se não aprendo de uma maneira, aprendo de outra. E aí também podíamos dizer os grupos culturais, as nossas canções. Muito bem, Venceslau, de facto, esta reflexão está a ser de facto muito interessante, mas temos mesmo que juntar à conversa os outros convidados para o debate desta noite. Eu vou pegar nas palavras do Venceslau Cassese a partir do AMBO para perguntar ao historiador Fernando Bambi se, da parte dos órgãos de comunicação social, tem havido, de facto, a devida valorização da narrativa sobre o 4 de fevereiro, e não só quando olhamos para a responsabilidade dos órgãos de comunicação social, mas tem havido também, a nível dos espaços públicos, essa plena narrativa dos acontecimentos de 1961. Duda, o 4 de fevereiro, e assim como outras datas que dizem respeito à nossa história comum, deve ser responsabilidade de todos os entes. Ficamos aqui muito tempo a destacar apenas o papel do professor como um elemento fundamental, mas, Duda, nós precisamos olhar para o facto de que somos aproximadamente 36 milhões de angolanos, mas temos milhares de angolanos que estão fora do subsistema de ensino. O que significa dizer que é uma franja apreciável de angolanos que nem essa história mal dada se tem acesso, né? Esse contato com professores que nem têm informação, não têm acesso. Daí a necessidade do envolvimento de outros entes e, na minha nota propedêutica, fiz essa alusão ao facto da televisão pública de Angola ter trazido a debate esse tema na antecâmara da celebração de mais um aniversário do início da luta armada. É óbvio que as outras instituições deveriam abraçar o mesmo. Claro que a TPA está a fazer o seu papel. Se é suficiente, é claro que não, mas entendemos também porque a grelha de programação da televisão pública é também apertada, mas dentro desse pouco tempo ainda consegue dar algum debate. Mas o que nós gostaríamos de deixar claro é que esses debates sobre o 4 de fevereiro e outras datas históricas não se resumissem apenas na véspera, porque depois, quer dizer, discute-se uma vez por ano e pronto, depois esquecem, quando tiver mais na véspera, não, volta-se a discutir, não sei o que tal, quer dizer, as pessoas ficam quase 360 dias esquecendo-se da nossa história. Mas, pronto, tem estado a fazer o seu trabalho. Agora, há outros entes que devem ser envolvidos, não é? Por exemplo, há uma componente muito importante que é da cultura. A cultura deve estar também associada com a história. E aqui quero destacar alguns segmentos específicos dentro da cultura que podem ser considerados como vetores importantes para a passagem desse conteúdo histórico da formação de mentalidades. Falo concretamente, por exemplo, do teatro. Okay? Lamentavelmente, temos também uma situação constrangedora porque parte dos cinemas foram transformados em igrejas e hoje já não temos quase aqueles cinemas tradicionais que no passado serviam de espaços, pelo menos, para até o cidadão comum que não tem recursos para ir num Chiama, passa aqui a publicidade, não é? Ir assistir ao teatro, porque tem aí o Atlântico, o Karl Marx, quer dizer, instituições que de facto já não existe. Significa que o teatro tem perdido espaço e seria, de facto, um elemento que poderia ajudar a reaviver, não é? A reacender essa chama do 4 de fevereiro, não é? Através de algumas peças exibidas em espaços públicos, não é? Ajudaria exatamente na compreensão ou para trazer aqueles concidadãos que, não podendo aceder à escola, mas poderiam pelo menos entender o 4 de fevereiro a partir das manifestações artísticas. Uma outra componente que são os músicos.
Bem, recentemente celebrou-se o Dia de Luanda. Luanda, pelo menos, é daquelas cidades que é muito musicada, mas, por exemplo, quando se tratam de outros aspectos históricos, como o 4 de Fevereiro, não é? Poucos são os músicos que, por exemplo, interpretam músicas sobre o 4 de Fevereiro. São poucos músicos que interpretam músicas sobre a independência, excepto, não é, aqueles concursos que ocorrem em momentos concretos. Mas precisamos difundir, não é? Hoje temos um instrumento muito poderoso, que é o kuduro. Não é? Pronto, temos que reconhecer, é nosso produto cultural, faz parte da nossa identidade. Longe desse estilo musical, apropriar-se em letras obscenas e que não tratam de determinado conteúdo, não é? Deveriam aproveitar a popularidade e a azáfama desse estilo, exatamente para ajudar a transmitir conteúdos históricos e não só. Então, poderíamos buscar mais outras instituições, não é, que ajudariam exatamente na formação da consciência. Quer dizer, O que é certo é que deve haver aqui essa envolvência de todos. deve haver essa envolvência, não pode ser apenas uma tarefa dos professores. É verdade que eles são um dos eixos muito importante, mas também temos que reconhecer, muitos não têm possibilidade de aceder à escola, mas podem aprender a nossa história através de outras plataformas. Muito bem. Pergunto agora ao professor Bruno, é possível que se consiga evitar que o 4 de Fevereiro se transforme apenas numa data comemorativa sem conteúdo histórico profundo? Não, É possível que se consiga evitar isso? Não é possível tornar o 4 de Fevereiro como uma data sem significado histórico, eu acho que não. Porque nós temos o 4 de Fevereiro é um símbolo, o símbolo dos angolanos. Eu costumo dizer, o 4 de Fevereiro é o símbolo maior que os angolanos têm para sobreviver. Porque com o 4 de Fevereiro nós ganhamos a liberdade de fazer o que queremos. E não é possível vivermos sem o 4 de Fevereiro. Esse trabalho, na sua visão, tem sido feito para que o 4 de Fevereiro seja sempre associado a este conteúdo histórico profundo? Quer dizer, tem sido feito e não tem sido feito também. Sim, porque, como disse o Bambe, na academia nós fazemos o papel de passar a história, mas não, a história não fica só. Por exemplo, trabalhar com as fontes primárias, há professores que não conseguem trabalhar com fontes primárias. Nós, a história de Angola e a história dos angolanos que temos em vista, os angolanos têm muita história escrita, mas não conseguem fazer a interpretação do que está escrito, percebe? E quando remetemos a história escrita aos trabalhos de arquivos, nos arquivos ou nos trabalhos que temos feito de intermediação de aulas, os alunos não dão conta do recado. Pois é. Agora pergunto ao Valentim, que lições é que nós podemos, nos dias de hoje, no contexto atual, lições do 4 de Fevereiro para aquilo que é o contexto político, social e econômico de Angola? Que lições é que nós podemos pegar do 4 de Fevereiro e que podem servir para o contexto atual nestes diferentes segmentos, político, social e econômico? Bom, as lições que nós podemos tirar do 4 de Fevereiro, do ponto de vista político e econômico, são várias, né? E um deles é olharmos para aquilo que é o resgate da nossa própria identidade, ou então a nossa matriz identitária. A outra questão tem a ver, no âmbito econômico, acelerar o processo da própria diversificação da economia no nosso país, mas potencializar o campo para beneficiar as cidades, tal como dizia muito bem o presidente José Eduardo dos Santos, não é? Nós precisamos trabalhar e o governo precisa ajudar as cooperativas para que a economia
na verdade, vinque no seu verdadeiro sentido da palavra, não é? Para combatermos a fome, tal como precisamos, não é? Fazer com que os angolanos se reencontrem, independentemente das diferenças ideológicas que existem, não é? Se olharmos para o 4 de fevereiro, e tal como diz muito bem os primeiros textos que nós lemos, vamos perceber de que os nacionalistas uniram-se, não é? Independentemente das suas convicções, mas o que estava no centro era exatamente lutar para a liberdade, lutar para o alcance da independência nacional, não é? Trazer aqui a paz que nós hoje temos, não é? Portanto, cada um de nós precisa parar e refletir nestes elementos, nessas lições que o 4 de fevereiro elenca para cada um de nós enquanto angolanos, não é? E nos orgulhamos por esse país. Precisamos nos abraçar e trabalharmos juntos para alcançarmos os objetivos desejados. Portanto, é verdade que cada um de nós pode ter uma paixão a esta ou aquela ideologia política, mas, acima de tudo, nós somos angolanos e precisamos caminhar juntos para desenvolvermos esse país. Bom, vamos agora na reta final do nosso programa trazer-se outra vez à conversa o Nelson Bunga e o Venceslau Cassese para responderem à grande questão desta quinta-feira. Vou começar pelo Venceslau, terá que ser telegráfico, já não temos muito tempo. Perguntava-lhe mesmo como é que os angolanos têm que manter-se esta chama do 4 de fevereiro. Qual, na sua visão, deve ser a principal ação para que a chama do 4 de fevereiro continue acesa? Venceslau. Não conseguimos ouvir o Venceslau. Vamos procurar conectar-se com o Nelson Bunga, que está no UIJ, e é exatamente a grande questão que também avanço a seguir-se para o Nelson, que está connosco em direto a partir da terra do Bago Vermelho. Nelson, como é que se pode manter a chama do 4 de fevereiro? Qual é, na sua visão, a principal ação que temos que adotar para que a chama do 4 de fevereiro continue sempre acesa? Ok, muito obrigado. Bom, para que mantenhamos essa chama acesa do 4 de fevereiro, é necessário que pensemos o país em diferentes formas, sem olharmos pelas cores que nos diferenciam, porque somos todos filhos da mesma pátria e da parte do Estado já muito tem se feito. Deve-se conceber programas e planos execuíveis, olharmos para a base da economia, sobretudo a sustentação da agricultura, e porque aqui na nossa realidade o governo tem concebido um dos planos muito importantes, que é o PLAF, Plano Local de Apoio à Agricultura Familiar, e muito tem ajudado ao nível da província, mas também é necessário que a juventude olhe para aquilo que são as prioridades, olhe para as oportunidades para serem aproveitadas, no sentido de falar-se a mesma língua e descorar aqueles pensamentos do vandalismo, da destruição dos bens que já foram construídos e foram erguidos com muito sacrifício, porque isso é nada bom.
porque também o Estado tem gasto muitos recursos para poder erguer essas infraestruturas, e quando destruímos, em vez de olharmos para o surgimento de outras infraestruturas, acabamos repetindo aquilo que já tenha sido feito. Então precisamos ter a consciência patriótica de que os bens que vão sendo construídos sustentam a nós todos, independentemente das raças, das cores, das religiões, mas somos todos filhos da mesma pátria e devemos falar a mesma língua. Muito bem, vamos aproveitar para agradecer a sua presença, Nelson, no programa desta quinta-feira. Vamos agora às conclusões também a partir aqui dos estúdios, começando pelo professor Tiago. Como é que se deve manter acesa a chama do 4 de fevereiro? A priori já havia respondido que para se manter a chama acesa do 4 de fevereiro, começa com a educação. Começa com a educação na medida que, por intermédio da educação, é possível cultivarmos o comprometimento, é possível manter disciplina, é possível fazer com que o indivíduo, os meios que lhe são colocados à sua disposição, não os transforme em pessoal, mas dá o destino devido. Isso só é possível com uma educação comprometida, baseada no patriotismo, de um lado. Por outro, se nós quisermos formar cidadãos íntegros e comprometidos com as causas do país, é fundamental que a história ocupe um espaço, porque cada vez mais o mundo carece de referência. E há muitas figuras históricas que devem ser repescadas e trazidas para servirem de referência para todas as gerações. E isto é possível com a educação e com os professores devidamente preparados para os desafios do presente e do futuro. Porque temos dito que o presente é mérito do passado. Muito bem. E a Angola que temos hoje é um dos méritos do 4 de fevereiro. Muito bem. Venceslau, penso que já nos consegue ouvir. Vou pedir mesmo que seja telegráfico, porque já não temos tempo. E a grande questão de hoje é como é que temos que manter acesa esta chama do 4 de fevereiro. Qual, na sua visão, é a principal ação para que esta chama do 4 de fevereiro continue acesa para as novas gerações? Portanto, a principal ação, para mim, é que cada um, dentro das suas capacidades justas e honestas, dê o seu contributo valioso para o desenvolvimento dessa pátria. Muito bem, foi de facto telegráfico o Venceslau. Pergunto agora ao professor Fernando Bambi, olhando para todas as questões que abordamos aqui ao longo do programa e percebemos que a questão da educação acaba por ser fundamental para mantermos viva e acesa a chama do 4 de fevereiro, há intervenção de todos os outros setores, ou seja, a chama do 4 de fevereiro não poderá manter-se acesa se tivermos que olhar apenas para um setor em específico, no caso o da educação ou do ensino superior. Pode elencar aqui, pode avançar aqui uma ação concreta, específica, para que este 4 de fevereiro seja conhecido pelos jovens de hoje e pelos jovens de amanhã? Sim. A educação, que já referiu o professor Tiago, é um elemento, mas eu acrescentaria educação e memória, porque existe uma memória sobre o 4 de fevereiro. Então, essa memória deve continuar, não é, a fazer parte dos ciclos educativos, quer da educação formal como da educação não formal.
Um outro elemento é a consciência cívica. Nós precisamos fomentar a consciência cívica no seio dos angolanos para elevar o sentimento de patriotismo. Tem faltado essa consciência? Sim, tem faltado. Demonstrar aos jovens de que a liberdade custou e foi o resultado de muito sacrifício consentido. E claro que esse espírito de patriotismo, primeiro, é o que faz com que exista uma pátria. Não podemos ter uma pátria se não houver patriotismo e se não houver patriotas. E não pode haver patriotas se esses não terem o sentimento de pertença. Claro que esse sentimento de pertença tanto valeu ontem, como vale hoje e como também valerá para as próximas gerações, para o futuro. Então, o patriotismo deve ser um elemento fundamental. Mas aqui agregar um outro elemento, a valorização dos sujeitos da história, dos veteranos da pátria. Nós temos de dar dignidade a quem fez parte da nossa história e não permitir que o veterano da pátria possa transformar-se num mendigo, porque isso não ajuda a criar referências, não é, para a continuidade e o envolvimento do patriotismo por todos nós. Muito bem. Bruno, a chama do 4 de fevereiro deve ser mantida acesa como? Através da educação, já se disse aqui, a educação é o elemento mais eficaz que temos para preservar o 4 de fevereiro e outras datas. Por que a educação? Porque as pessoas com a educação têm conhecimento da coisa, conhecimento do que se passou. E nós, através da educação, podemos criar programas, por exemplo, a nível da educação, no Ministério da Educação, pode criar programas ou temas adequados à educação, convidando pessoas que colaboraram naquele período. Vou agora, para fechar, ouvir-se a opinião do Valentim sobre a nossa grande questão de hoje, como manter-se acesa a chama do 4 de fevereiro. Bom, a chama do 4 de fevereiro pode ser mantida, na minha perspectiva, por duas vertentes: responsabilidade e seriedade. Os meus colegas do painel foram muito telegráficos, a questão da educação é a central, sem sombra de dúvidas, mas que esta educação pode ser, na verdade, levada ou ser muito bem encaminhada quando nós temos responsabilidade e também quando temos seriedade na formação ou na educação patriótica do ser humano. Por isso, para mesmo terminar a minha fala, gostaria aqui apresentar a obra do professor Bacar Keita, por sinal está ligado ao tema que estamos aqui a abordar, falar sobre a colonização, luta, libertação e independência, história da África Negra. Portanto, é uma responsabilidade que cada um de nós tem no sentido de resgatar a nossa própria identidade africana. Muito obrigado. Bem. Estamos a terminar-se o programa desta quinta-feira. O país prepara-se para celebrar mais um aniversário do início da luta armada de libertação nacional. Será no próximo dia 4 de fevereiro. É uma abordagem que vamos certamente continuar a fazer-se aqui no canal de notícias da TPA, porque, como se diz, a história não se apaga, ela renova-se e é nossa obrigação continuar-se a fazer abordagens sobre o 4 de fevereiro. Vamos agradecer as presenças dos professores Tiago Kaungo, historiador e reitor da Universidade Metodista de Angola, o professor historiador Fernando Bambi, o historiador e docente do Departamento de História do ISCE de Luanda, Bruno Cambundo, o historiador Valentim Sassoli. Hoje também tivemos duas participações a partir do UIS e do AMPO. No UIS esteve connosco o Nelson Bunga, historiador, e do Planalto Central do AMPO contamos com os argumentos do professor Venceslau Cassese, historiador, que falou-nos a partir da cidade do AMPO. Assim, caro telespectador, vamos agradecer o facto de nos ter acompanhado na grande questão desta quinta-feira. Nós voltaremos na próxima semana a seguir ao Telejornal para mais uma edição. Boa noite. No canal de notícias
Vamos atualizar os assuntos que marcam a atualidade nesta quinta-feira, no Hora 10, edição da noite. Até já.